Nossa aula de matemática de hoje, nós iremos para a apostila e estaremos respondendo as atividades nas páginas 48 a 50. Então, nós vamos começar no finalzinho aí da página 48, na seção lápis na mão. Número 1. André aprendeu a colher frutas no sítio do avô. Veja na tabela a quantidade de frutas colhidas nos últimos dias. Então, nós temos aí, as frutas e nós temos a quantidade que foram colhidas. Nós temos laranjas, 397, limões, 228 e maçãs, 165. Então, analisando essa tabela, iremos responder as atividades na página 49. Letra A. Quantas laranjas foram colhidas a mais que limões? Então, pontinho. Qual é a operação que precisamos fazer? Nós analisamos aqui a letra A, que fala quantas laranjas foram colhidas a mais que limões. Para estarmos respondendo esse pontinho, nós vamos pegar a quantidade de laranjas e analisando aqui a palavra a mais, nós sabemos que esse a mais quer dizer conta de menos, quer dizer uma subtração. Então, nós vamos pegar a quantidade de laranja e diminuir pela quantidade de limões. Então, vocês vão colocar quantidade de laranjas menos a quantidade de limões. Apenas isso. Não há necessidade de colocar resposta, porque a pergunta traz qual é a operação, certo? Então, só quantidade de laranjas menos a quantidade de limões. Próximo pontinho. Primeiro, representamos a quantidade de laranjas, 397, com material dourado. Então, aqui nós temos o valor, de 397 representado com material dourado. Aí vem o pontinho. O que você pode fazer para retirar 8 unidades de 7? Para estarmos respondendo esse pontinho, nós vamos pensar que nós vamos analisar aqui, Nós temos 397 laranjas menos 228 limões. Então, quando nós pegamos aí, 7 menos 8, O que fala? Como podemos retirar 8 unidades de 7? Então, 7 menos 8 não é possível. O que vocês têm que fazer para poder ter a possibilidade de responder essa continha? Então, a gente pensa, 397 menos 228. 7 menos 8, não tem como. O que nós temos que fazer? Então, o que você pode fazer para retirar aí 8 unidades de 7? Então, vocês vão responder aí o que nós devemos fazer. Aí vem o pontinho. Risque uma das barras e desenhe 10 cubinhos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui, na letra A, lá no quadrinho. Vocês vão riscar aqui, uma barra e vão desenhar 10 cubinhos. Então, nós vamos tirar uma dezena e vamos desenhar 10 unidades. Aí vem próximo pontinho. Subtrai a quantidade de limões, 228, riscando as peças necessárias. Então, vamos voltar lá de novo. Aqui, vocês vão riscar a quantidade de limões, que é 228. Então, vocês vão riscar 228, certo? E aí, o último pontinho, registre no quadro ao lado os mesmos passos feitos com material dourado. Então, lá no material dourado, o que vocês fizeram? Vocês não tiraram a dezena, não desenharam as unidades? Depois vocês não voltaram lá e não riscaram o valor dos limões, que é 228? Aqui no quadro valor de lugar, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar a continha. Vocês vão montar a continha 397 laranjas menos 228 limões. Colocar o resultado e escrever a resposta. Lembrando que continha de menos, número de cima menor do que o de baixo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar emprestado. Começo sempre pela unidade, depois dezena e por último centena, certinho? Continuando, vamos para a letra B. Letra B vai seguir aí o mesmo exemplo da letra A. Qual a diferença entre a quantidade de limões
e de maçãs colhidos. Então, olha só. A mesma coisa, pontinho. Qual é a operação que precisamos fazer? Então, a gente vai pegar quantidade de limões, diferença, menos, né? Então, quantidade de limões menos a quantidade de maçãs. E aí, eu vou escrever a operação. Novamente, não precisa pôr resposta, porque aqui só está pedindo a operação. Próximo pontinho. Primeiro, representamos a quantidade de limões, 228, com material dourado. Então, ok, que já está, né, representado. Próximo pontinho. Retire as 5 unidades de 8 cubinhos, riscando os cubinhos. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão retirar 5 unidades. Então, nós temos quantos cubinhos aqui? Nós temos 8, não é? O que vocês vão fazer? Vocês vão retirar 5. Então, aqui dos 8 cubinhos, vocês vão tirar 5. Risca 5, ok? Continuando. O que você pode fazer para retirar 6 dezenas de 2? Então, a mesma coisa. O que a gente pode fazer para retirar 6 dezenas de 2? Lembrando que nós temos 228 limões menos 165 maçãs. Então, aqui nessa continha, nós vamos perceber que 8 menos 5, tranquilo. Já 2 menos 6, que está lá na dezena, não tem como. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar emprestado da centena. Então, o que a gente pode fazer para retirar 6 dezenas de 2? A gente tem que pegar emprestado da onde? Certo? Aí, próximo pontinho. Subtrai a quantidade de maçãs, 165, riscando as peças necessárias. Então, vocês vão voltar aqui, ó, e vão retirar aí 165. Certo? Aí, o que vocês vão fazer? Nós vamos perceber que aqui nós só temos centenas. E eu preciso tirar 6 dezenas. Eu preciso tirar uma centena, 6 dezenas e 5 unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar uma centena e vou transformar essa centena em dezenas. Então, eu vou desenhar aí 10 barrinhas para formar 100. Aí sim eu vou ter a quantidade para poder riscar, certo? Entendido? Na hora que eu for subtrair a quantidade de maçãs aqui, ó, que é 165, eu não vou ter a quantidade de dezenas para poder riscar, para poder tirar. Então, eu vou tirar uma centena e vou desenhar 10 dezenas, que vai formar 100. Aí, eu vou ter a quantidade de dezenas para poder retirar, certinho? Página 50. Registre no quadro a seguir os mesmos passos feitos com material dourado. Aí aqui é a mesma coisa que vocês fizeram. Vocês vão escrever a continha, certo? Que é a quantidade de 228 menos 165. Então, vocês vão fazer a continha, obter o resultado e escrever a resposta, certo? Que é quantos limões temos a mais do que maçãs. Para finalizarmos a nossa aula de matemática, na questão de letra C, quantas frutas foram colhidas no total? Represente a quantidade de frutas desenhando as peças do material dourado. Então, aqui vocês vão estar representando 397, certo? Com centenas, dezenas e unidades. Limões, 228, a mesma coisa, representando com centenas, dezenas e unidades. E 165 maçãs, representando com centenas, dezenas e unidades, ok? Então, meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos a todos!